Teve uma coisa interessante, né? É óbvio que a profissão da gente é uma profissão muito próxima ao universo da política. Você está o tempo todo, né, se interrelacionando com políticos. E eu trabalhei durante muito tempo com política, fazendo assessorias de imprensa, né, porque escrevo, fotografo, inclusive é uma mão de obra até mais barata, né, porque você fotografa e escreve, né, não é 2 salários, mas é um salário menor do que os 2 salários. E teve uma certa vez, né, depois de ter trabalhado muitos anos, né, com vários candidatos a prefeito, acho que a única campanha que eu não fiz aqui foi do ex-prefeito Alcides Ramos, o Bicho Velho. Esse eu não fiz. De Bicho Velho para cá eu fiz a campanha de todos os prefeitos. Todos os prefeitos eu praticamente trabalhei. E teve um fato interessante que numa eleição do Silvio Lopes, o prefeito Silvio, eu falei, gente, eu trabalho com essas pessoas, né? A gente põe energia nisso e essas pessoas são eleitas e depois você recolhe, né, toda a sua estrutura e não vê como é que isso funciona por dentro. E me deu uma vontade de conhecer por dentro, para ver como é que era, né? E o Silvio me fez um convite e eu fui trabalhar com o Silvio. Aí eu começo a perceber o que é uma máquina pública, como é que essa coisa funciona, como é que é você trabalhar em assessorias de imprensa, né, dentro de uma estrutura administrativa. Que ano foi isso? Silvio foi em 92? Olha, não lembro. Foi no primeiro governo. Depois a gente pesquisa e acha o primeiro. Data, para mim, é terrível. Tem que ter sempre alguém, olha, confirma, né? E foi legal, tá? Eu acabei gostando e começando a perceber, né, assim como em qualquer área você tem banda podre e banda boa, que dava para você tentar amplificar o sinal da banda boa, né? Então você começa a investir em você. Aí eu comecei a investir na área de gestão, né? Comecei a estudar, comecei a aperfeiçoar, me dedicar. Tanto é que eu cheguei, né, a ocupar 3 cargos como secretário municipal, né? Eu fui secretário de comunicação, fui secretário de gestão, fui secretário de meio ambiente aqui do município de Macaé. E hoje, né, estou com uma especialização em gestão pública, trabalho com planejamento estratégico. No atual governo, inclusive, estou neste setor, a gente está produzindo uma ferramenta bastante interessante de controle de gestão, que vai migrar para um ambiente de portabilidade, que vai ser uma coisa muito legal. Todo mundo vai conseguir monitorar o que o governo está fazendo a nível de projeto, de meta, se cumpriu meta, se não cumpriu meta, olhando o telefone celular. A gente vai deixar isso... É uma política de governo do atual prefeito, mas vai ficar como política de Estado, né? Vai ser uma coisa bastante interessante. Assim como a gente havia deixado já uma ferramenta que foi interessante, por exemplo, ofício digital, o que uma prefeitura gasta de papel, né, que consome árvores que são derrubadas para produzir papel, né, porque toda é ofício para lá, ofício para cá. Não, a gente pensou uma ferramenta chamada ofício digital. Então, os ofícios hoje na prefeitura, eles tramitam, né, digitalmente em ambiente web, numa boa. Então, acho muito insano qualquer prefeito que suceda, né, um ou outro aí, né, abrir mão de uma ferramenta dessa, porque ele vai levar tanta pancada que ele vai ter que obrigatoriamente usar essa ferramenta. E a gente espera que esta ferramentinha de controle de gestão também seja uma política de Estado. Então, eu me especializei, né, gostei, trabalho com isso, é uma coisa bastante interessante e é difícil porque a máquina pública é uma coisa insana, é um negócio extremamente maluco. Eu costumo dizer para as pessoas que o poder público parece dar a corda para trás. Depois que a corda para trás já acabou, é que você vai fazer o negócio andar. Aí a perda de tempo é um negócio assim, né, inacreditável. E desse período todo aí, qual momento você destacaria assim, como mais marcante na sua carreira? Queria que você contasse alguma coisa para a gente. Olha, coisas assim, eu sou bastante pragmático, né? Eu gosto de resultados. Eu lembro que no ápice, né, dessa coisa de você repensar Macaé, ou pelo menos pensar caminhos melhores para o município, pelo menos na visão que a gente tem e tinha à época, né, nós
engendramos aqui uma luta que foi muito interessante, que foi contra a colocação de uma monoboia, que é uma estrutura operacional que a Petrobras queria colocar aqui nas imediações do município, que oferecia um risco ambiental, mas assim, incalculável, não só para o município. Para vocês terem uma ideia, né, essas monoboias eram grandes mangotes que fariam a transferência de óleo de navios um para o outro. Um furo com uma agulha aqui, você teria um vazamento de óleo que lambuzaria, por exemplo, Búzios e Cabo Frio, e tornaria esses dois balneários que vivem hoje tradicionalmente do turismo arrasados, tornaria esses municípios arrasados. Então a gente percebeu essa questão, né? Estruturamos o movimento ambiental através da Associação Macaense de Defesa Ambiental, ANDA. Éramos muito organizados, estudávamos muito, estávamos muito bem preparados e tivemos grandes embates com não só a superestrutura gerencial da Petrobras, como o corpo técnico da Petrobras. E uma coisa interessante, né? E esses embates acabaram gerando algumas amizades. Hoje a gente é amigo do Alceu Valença, né, de pessoas que na época discutiam essa questão com a gente. Bom, para resumir, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente abre uma ação civil, né, e a juíza dá favorável. A Petrobras não conseguiu, né, colocar a monoboia e foi buscar no desenvolvimento tecnológico dela uma alternativa, né, que ela pudesse executar o trabalho. Isso foi muito significativo. Paralelo a esse trabalho, foi muito interessante também, a gente, enquanto movimento ambiental, nós fizemos aqui muita campanha educacional. Nós percorremos, né, principalmente eu, Vicente Klonovski, o Luiz César Mendonça, o Vanderlei Gil, né, e alguns outros companheiros, diversas escolas do município, inclusive estivemos aqui no Castelo, né, discutindo, abrindo para as pessoas, né, as questões ambientais, né, as existentes e as que estavam se avizinhando, as que estavam chegando, que as pessoas, né, só conseguem chegar ao óbvio, o buraco que está ali na frente, mas não conseguem perceber a movimentação da matriz econômica que geraria novos inconvenientes problemas. Então a gente teve um papel muito legal e você me perguntou, mas o que te gratificou? Gratificou, por exemplo, depois de você percorrer esse circuito escola por escola, né? E a gente não ia despreparado, nós éramos muito organizados, nós preparávamos a apresentação em PowerPoint, era uma coisa dinâmica, nós tínhamos fotografias, tínhamos slides, tínhamos filmes e abrimos canais de discussão com essas pessoas. O que me dava prazer era encontrar 4, 5, 6 anos depois, né, com os alunos, aquelas crianças, pré-adolescentes, né, dizer, olha, você mudou a minha vida. Graças à participação de vocês na minha escola, eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E isso foi muito legal. Aliás, isso é muito legal. Isso é muito legal. E vocês falavam basicamente da realidade de Macaé, né? Tranquilo. E claro, com referências, né, o que estava acontecendo tanto no Estado, no Brasil e no mundo. Mas a base da discussão era toda macaense. Exatamente. Exatamente. Ainda na linha de militância ambiental, para a gente concluir esse tema, uma coisa que me deu muito prazer, né, é inegável que se hoje nós temos um único parque de restinga do mundo aqui no município de Macaé, você tem que agradecer, né, mas assim, agradecer muito a Francisco Assis Esteves, no PEN. Né? O Chico Esteves foi uma pessoa que chamou para si a responsabilidade de tornar realidade um parque que estava quase se inviabilizando. Mas o que me deu prazer? O que foi legal? Como que a gente se inseriu nessa história? Antes do Chico, né? Tem uma história muito legal atrás disso, atrás do esforço do Chico. O Chico é o cara que viabilizou, tornou o parque possível.
Mas quem criou as condições para que o Chico entendesse o parque, para que a comunidade macaense entendesse o parque, foi o movimento ambiental macaense, do qual nós participamos. Eu lembro muito bem que o Vicente Klonovski, né, que é um grande ambientalista do município, aliás, precisa alguém desenvolver um trabalho em torno dessa figura, que é uma figura ímpar, maravilhosa, né? É um cara, é um cidadão macaense que precisa ser reconhecido e dignificado. Ele está escondidinho, as pessoas não conseguem enxergar o Vicente. O Vicente fazia as caminhadas, assim, ele saía andando de Macaé até Quissamã. Numa dessas caminhadas, ele encontra com duas mulheres, imagina, década de 70, 72, 74, não sei. Ele encontra com duas mulheres dentro do que é hoje o Parque Jurubatiba, caminhando sozinhas. E eram duas biólogas da FEEMA, da antiga FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, que já estavam ali começando a perceber a importância daquele ecossistema. E elas disseram para o Vicente, olha, meu amigo, aqui onde a gente está hoje, né, essa vegetação só ocorre aqui, não tem em nenhuma outra parte do mundo. Alguns animais da fauna só ocorrem aqui, não tem outra. Isso precisa ser urgentemente preservado. A partir dessa coisa ocasional, aconteceu por acaso, essa casualidade, a gente começou a se mobilizar, discutir internamente dentro do movimento ecológico e começamos então a fazer as articulações. E nisso a gente era muito bom. Trouxemos aqui o representante, por exemplo, do IBAMA, né? O Carlos Henrique Abreu Mendes, fez um sobrevoo, trouxemos alguns representantes do governo do estado e começamos a falar e a dizer que precisa preservar, que é importante isso aqui. Bom, fizemos esse movimento, chega o Chico transforma, né, este sonho em realidade, dando seguimento em toda a parte burocrática, política e chata de você construir um parque. Não é fácil, foi uma luta que durou anos, mas ele é persistente, ele é competente, ele